Bom, sejam bem-vindos aqui à nossa aula 4, né? Já nosso curso de Física para o concurso do Corpo de Bombeiro Militar. Nosso tema de hoje é decomposição de vetores. Então, se você está aqui para aprender, se você está aqui para assistir aula e se dar bem na sua prova, você tem que tirar todas as distrações, pegar o seu caderno aí e anotar, tirar ali celular, alguma coisa, se você estiver assistindo no notebook, né, no computador, tira o celular de perto, se concentre o máximo na nossa aula. Até porque a aula de hoje vai envolver aqui algumas contas e aí eu vou te explicar com bastante calma, com bastante paciência, para que a gente possa entender, tá bem? Então bora lá, né? Decomposição de vetores é o nosso tema aqui hoje. Olha só, gente, para a gente entender aqui decomposição de vetores, vou começar colocando aqui um vetor, ó. Esse vetor aqui, moçada, ó, vou chamar de F, tá bem? Esse vetor inclinado, professor. Pois é, o vetor inclinado aqui que eu vou chamar de F, tá bem? O que acontece, gente? Esse vetor F, ele pode ser decomposto em outros dois vetores. Uma componente vai ser na horizontal e outra componente na vertical, tá certo? Olha só como é que vai ficar. A componente na horizontal, eu vou desenhar aqui, ó. Vou chamar ela de FH. O que é FH, professor? É a força F na direção horizontal. Tranquilo? E a componente na vertical, eu vou chamar aqui, olha só, de FV. Componente dessa força aqui na vertical. Tranquilo até agora? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Está dizendo que se esse vetor está inclinado, ele pode ser decomposto em outros dois. Isso. Um na horizontal, exatamente, e o outro na vertical. Perfeito, até agora foi só isso, tranquilo? Digamos também que eu tenho aqui, olha só, um ângulo que eu vou chamar de θ, tá bem? Um ângulo θ. O que acontece, gente? O que a gente precisa saber aqui? A gente precisa saber como calcular o valor dessas componentes em relação aqui à força F, que é dada inicialmente para a gente, beleza? Então vamos fazer isso. Ó. Como é que eu faço para saber isso, professor? Bom, vou te mostrar aqui, depois eu vou te dar uma dica para você não esquecer, tá bem? A componente horizontal, FH, ela vai ser igual a F vezes o cosseno de θ. Beleza? F vezes o cosseno de θ. Professor, pelo amor de Deus, cosseno, seno, tangente, vai aparecer isso? Vai, mas calma, vou explicar com calma. Por enquanto, deixa só do jeito que está aqui, a gente vai entendendo passo a passo, subindo aqui a escada degrau por degrau. Beleza, cosseno que apareceu aqui. Professor, e o FV? O FV, ele vai ser o F vezes o seno do ângulo. Beleza? Como é que eu faço para decorar isso, professor? De uma forma bem simples. Como é que eu faço? Tu vai pensar da seguinte maneira, ó. Se você perceber, o FH, a componente horizontal, está aqui embaixo, de verde, ó. E se tu reparar, essa componente horizontal, ela está colada aqui no ângulo. Colado, cosseno. Então, a componente horizontal está colada, então você usa o cosseno. Beleza? Mnemônicozinho para a gente decorar aqui. Professor, e o outro, professor? O FV? O FV você usa o seno. Olha só aqui para o ângulo. O FV ele não está colado, ele está sem cola. Então você vai usar o seno, beleza? Então por isso que eu pus aqui o seno. Tranquilo? Então colado, uso o cosseno, que é o horizontal, de baixo. Sem cola eu uso o seno, que é o vertical aqui, que está apontando para cima. Tranquilo? Então a gente faz desse jeito aqui para a gente achar essas componentes, professor. Professor, mas pelo amor de Deus, esse negócio de seno e de cosseno aí, professor, como é que faz isso? Pronto, eu vou te explicar isso agora. Pronto, coloquei aqui essa tabelinha. E assim, gente, o ideal é que a gente soubesse de cor o seno desses ângulos que eu coloquei aqui, que são chamados ângulos notáveis. Professor, o que é que são ângulos notáveis? São os que mais aparecem, tá bem? O ideal é que a gente soubesse, por exemplo, que o seno de 30, ó, é 1/2. Bom, mas eu sei que é difícil a gente memorizar. Então tem uma musiquinha muito ridícula, e que por causa que ela é ridícula, ela é muito eficaz, que serve pra gente memorizar essa tabelinha aqui, tá? Eu aprendi quando eu tinha uns 7 anos essa música, e lembro até hoje quando eu preciso fazer isso aqui. Como é que é essa musiquinha? Ó, momento vergonha alheia, tá? Mas tudo em nome aqui do aprendizado. É assim, ó. Aqui, se tu reparar, ó, parece seno, cosseno, tangente, né?
Aí como é que vai ser? Vai ser assim, gente, a musiquinha é assim, ó. Presta atenção olhando aqui para onde eu vou marcar, certo? Ó, é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Com a tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto, decorou isso aqui, você sabe aqui o valor do seno, do cosseno, da tangente aqui desses ângulos notáveis, beleza? Professor, é ridículo. Eu sei que é, mas serve pra gente memorizar, né? Sim, gente, algumas questões já trazem esses valores, mas não é obrigado, não é obrigatório. A maioria, ela subentende ali, ela pressupõe que você sabe esses valores aqui, beleza? Mas é só decorar a musiquinha. Aí se, por exemplo, você precisar aqui, ó, do seno de 30, tá aqui. Montou a tabelinha, você vai saber. Se precisar da tangente de 45, tá aqui. Então montou a tabelinha, você vai saber aqui qual é o valor de cada um desse seno, desse cosseno, dessa tangente, beleza? Beleza, professor, já aprendi a musiquinha aqui. Show, então eu te expliquei aqui decomposição de vetores. Vamos fazer um exemplo, né? Ó, digamos aqui, ó, que esse ângulo seja de 30 graus, digamos que esse F tem o valor 10, e eu quero saber quem é a componente vertical aqui, tá certo? O FV. Professor, se é o vertical é o sem cola, então eu uso seno. Isso. Vai ficar assim, ó. Componente vertical vai ser F, que eu disse que era 10, eu atribuí esse valor aqui para o meu exemplo, vezes o seno de 30. Professor, o seno de 30 pela tabelinha, 1 sobre 2. Então eu boto, ó, no lugar do seno de 30, vai ficar assim, ó. FV igual a 10 vezes 1 sobre 2. Como é que resolve isso aqui, professor? Bom, eu tenho certeza que aqui tem gente que faz isso aqui voado, tem gente que empaca, não sabe para onde correr quando chega aqui. Mas é simples, ó. Tu só vai multiplicar e depois dividir. Lembrando que o curso aqui é desde o abaixo de 0, né? Então por isso que eu estou explicando isso. Então, multiplicando 10 vezes 1, 10. 10 dividido para 2, 5. Então a componente vertical desse vetor é 5, tranquilo? Professor, se eu quisesse fazer aqui com o cosseno, com a componente horizontal, eu faria com cosseno, mas eu vou deixar aqui só o seno nesse meu primeiro exemplo, tá bem? Se ficar alguma dúvida, você conversa aí comigo que dá tudo certo. Bora agora para essa segunda parte e depois já resolvendo as questões. Essa segunda parte fala sobre sistema de forças e forças concorrentes. Professor, o que é um sistema de forças? Cara, olha só. Eu vou chamar aqui de sistema de forças uma situação em que uma ou mais forças agem sobre um corpo. Então, quando duas ou mais forças, tá? Desculpa aqui, ó. Duas ou mais forças agem sobre um corpo, beleza? Então, assim, se duas ou mais forças estão agindo ali, eu já posso dizer que é um sistema de forças, tranquilo? E aí a gente vai e acha ali a força resultante. Ok, professor. E o que é que são forças concorrentes? É quando mais de uma força vai agir ali em um único ponto daquele objeto. Então, assim, ó, duas, parecido, ó, ou mais forças atuam em um mesmo ponto. Show? Então, isso que é sistema de forças e isso que são forças concorrentes, tranquilo? Beleza, professor. E aí, nessa questão 13 aí? Escola de Especialistas da Aeronáutica, Sargento. Vamos conversar sobre ela aqui. Olha só. Vamos ver o que ela nos diz, professor. Um ponto material está sujeito simultaneamente à ação de duas forças perpendiculares de intensidade F1 e F2. Se são duas forças, já é um sistema de forças. Conforme mostrado na figura a seguir, o ângulo θ tem valor igual a 30 graus e a força tem intensidade igual a 7 newtons. Que força, professor? Aqui não apareceu quando eu copiei, mas ele está falando aqui, ó, da força F1,
tá bem? A força F1 que tem valor aqui igual a 7 newtons, beleza. Aí ele continua, portanto a força resultante tem intensidade igual a quanto, né? Olha só, gente, vamos identificar aqui, ó. Aqui está o F1, aqui está a força resultante. Se a gente perceber, o F1 ele é exatamente a componente ali vertical da força resultante, tal como eu mostrei lá no exemplo lá em cima. Então, se eu quero aqui o FR, eu vou olhar para F1 e vou escrever o seguinte, ó. F1, professor, ele está sem cola, ó, não está colado ao ângulo. Como é que eu vou fazer? F1 vai ser igual a FR, que é o F aqui, ó, vezes sem cola, seno do ângulo aí. Prof, ele disse que o ângulo é 30, então eu coloco aqui 30, olha só, seno de 30. Bora botar os valores. F1 ele diz que é 7. Show, professor. E aí? FR é o que a gente quer saber. E o seno de 30, lá pela tabelinha, ó, cantou a música, fez a tabela, seno de 30 está aqui marcado já, ó, igual a 1/2. A gente tinha feito no outro exemplo. Beleza, professor. E aí como é que faz? Aqui é o seguinte, ó, F vezes 1 é F, né? Qualquer coisa vezes 1 dá aquele qualquer coisa, né? 10 vezes 1, 10. F vezes 1, F. No caso aqui, FR. Show. E aí, professor, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. 7 igual a FR sobre 2. Olha só. Eu quero isolar o FR. Esse 2, ele está dividindo. Como é que ele passa para o outro lado? Com a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Então, o nosso FR vai ser 7 vezes 2, ou 2 vezes 7, que vai dar 14. Professor, FR vai ser igual a 14 newtons. Exatamente, que está na nossa alternativa aqui, a alternativa C. Beleza? 14 newtons. A gente fez aqui utilizando decomposição de vetores nessa situação que é tanto um sistema de forças como uma situação de forças concorrentes, né? Que elas vão agir aqui, ó, no mesmo ponto. Tranquilo? Beleza, prof. Bora para a próxima questão aí. Questão 14. Também de Sargento diz o seguinte, olha só. A figura a seguir representa 4 forças, F1, F2, F3 e F4. Show. Aplicadas sobre uma partícula de massa desprezível. Fala, professor, bichinha, desprezível. É porque a massa é muito pequenininha, né? Não vai influenciar aí. Qual deverá ser o valor de F2 em newtons? A gente sabe que toda força é em newtons. Para que a força resultante sobre a partícula seja nula. Olha só, ele quer que a força resultante, professor, seja nula. Ou seja, o que puxa para um lado tem que puxar para o outro, o que puxa para cima tem que puxar para baixo, porque aí vão se cancelar, lembra? Cancela, e aí você vai ter uma força resultante nula. Beleza, vamos analisar aqui essa figura, gente. Ó. Nessa figura, a única força inclinada que eu tenho é essa força F3. Tá vendo? Ó? Então eu vou precisar decompor essa força F3 na horizontal e na vertical. Sem preguiça, tá? Bora lá fazer isso. Ó, na horizontal, tá aqui, professor. Bota aí na horizontal. Tá aqui, ó. Na horizontal eu vou ter um FH, tranquilo? E na vertical, deixa eu mudar de cor aqui. Olha só, tá aqui na vertical, professor. Eu vou ter um FV. Beleza, professor. O FH está com cola, então é cosseno. Exato, já pegou já. FH vai ser a força F3 vezes o cosseno de 60. Então, ó, 10 vezes o cosseno de 60, que é o ângulo que ele dá aqui pra gente. 60 graus. Professor, quem é o cosseno de 60? Vamos ver, ó. Cosseno de 60 também é 1/2. Show? Então vamos descer aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. FH vai ser igual a 10 vezes 1/2. Multiplique e depois divide. 10 vezes 1, 10, dividido para 2, 5. Então já tenho o FH, 5 newtons. Beleza? Tranquilo? Vamos então achar agora o FV.
olha só, o FV é o sem cola, professor. Não está colado no ângulo aqui não, ele, ó, tá distante, tá sem cola. Isso, então a gente vai usar, ó, o seno. 10 vezes o seno de quem, professor? O seno de 60. Só um detalhe aqui, gente, que nessa questão ele tinha dado o valor do seno e do cosseno, ó. Ele colocou aqui o cosseno igual a 0,5, que é a mesma coisa que 1 dividido para 2, né? Meio, né? 1 dividido para 2. O valor do seno, a gente vai usar o que ele está dizendo para a gente, o 0,86, né? É como se ele já tivesse feito a conta lá. Lá tem raiz de 3 sobre 2. Então, ele já fez a conta para a gente usar aqui o 0,86, tá bem? Nem sempre é preciso fazer essa conta, pode usar lá a fração mesmo. Pois beleza, professor, usa o que ele deu aí que é melhor. Pronto. FV vai ser igual a 10 vezes 0,86. Gente, 10 vezes 0,86 só vai fazer o seguinte, ó. Quanto zero tem aqui? 1. Então a vírgula vai andar uma vez para a direita. Fala, professor, por causa só tem um zero. Você só tem um zero, a vírgula anda uma vez para a direita. Se tivesse 2, aí andaria 2 vezes. Então, quando ela anda uma vez para a direita, ela fica entre o 8 e o 6. Então, dá 8,6 newtons. Tranquilo? Beleza, então eu já tenho essas componentes aí, ó. Deixa eu apagar aqui algumas coisas no meu desenho para ficar mais fácil da gente observar. Olha só, eu vou ter aqui agora o FH, eu já tinha calculado igual a 5. Eu vou ter o FV, acabei de calcular 8,6. E ele pede para a gente quem é o F2 para que as forças todas se anulem. Bom, se a gente reparar aqui, gente, ó, se liga aqui, ó. Na horizontal, essas duas forças elas são iguais e elas estão apontando em sentidos opostos. Então o que é que eu faço com ela? Cancelo, ó. Cancelei essas duas. Beleza? Então na horizontal já vão ser canceladas. E na vertical, prof? Na vertical, se tu reparar, esquece o F3, tá? A gente só vai trabalhar com as componentes agora. Na vertical eu vou ter, olha só, eu vou ter o F1, que é 10, e apontando no mesmo sentido, os dois para cima, o FV, que é 8,6. Então se está apontando ali no mesmo sentido, olha só, eu vou somar. Show? Vou somar 10 mais 8,6, 18,6. Então, analisando só aqui a vertical, gente, ó, eu vou ter aqui para cima, só na vertical, 18,6. Portanto, aqui para baixo, para que dê zero, tem que ser quanto esse valor de F2? Ora, prof, para se cancelar tem que ser o mesmo valor. Exato. Então, se tem 18,6 para cima, tem que ter 18,6 newtons para baixo, porque aí, ó, se cancela, e aí eu vou ter uma força resultante nula também aqui na nossa vertical, beleza? Portanto, qual é o valor de F2? 18,6 newtons. Tranquilo nessa daqui, gente? Beleza. Vamos então aqui agora, olha só, para a nossa próxima questão. E essa próxima questão a gente vai fazer no próximo bloco, para isso aqui não ficar tão longo, beleza? Te espero na próxima aula. Tchau, tchau.